A heroína estava diante do altar, usando um vestido de cetim deslumbrantemente luxuoso. Seu coração batia acelerado de emoção, e ela mal podia acreditar que estava ali, no dia do seu casamento com um completo estranho. Agora ela estava se casando com um conde que nem sequer desempenhava um papel importante nesta história. Mas, ao mesmo tempo, ela entendia que, se não se casasse com ele agora, seria forçada a se casar com um homem que odiava com toda a sua alma. O jovem colocou cuidadosamente o anel em seu dedo. Ele reluziu à luz das velas, um símbolo de um novo começo e de proteção contra o futuro que ela tanto temia. Hoje, um casamento por contrato foi firmado. E, apesar disso, a heroína se sentia a noiva mais feliz do mundo. Sua história tomou um rumo diferente, pois originalmente ela deveria ser brutalmente assassinada por seu noivo na noite de núpcias. O vilão oculto da história se chamava Rafael Cronjard, e o destino da heroína estava inicialmente selado, ela morreria pelas mãos do próprio marido. Essa noite poderia ser decisiva para ela. Ou ela sobreviveria e se libertaria da tirania de seu recém-feito marido, ou se tornaria vítima de sua crueldade para sempre. Ela sabia do terrível presságio, do que a esperava naquela noite. Mas a heroína decidiu mudar seu destino e não cair nas garras do vilão cruel. Foi então que um homem apareceu em sua vida e conseguiu salvá-la de um destino traiçoeiro. E foi apenas graças a ele que ela permaneceu viva. Esse jovem era o Conde Cally Belbrinton. Para um personagem secundário que nunca havia sido mencionado no enredo original, ele era incrivelmente bonito e encantador. A moça ficou surpresa com o fato de um estranho aceitar um casamento por contrato com uma garota que ele nunca tinha visto antes. Ela foi forçada a se tornar noiva do Duque, e se não fosse por Cally, ela estaria morta. Mas conseguiu escapar da morte terrível e inevitável. E agora, diante do altar, o jovem admitiu que estava feliz por tê-la conhecido antes que ela fugisse. A heroína realmente esperava mudar seu destino para melhor, e aquele jovem se tornaria seu apoio fiel e sua proteção. O salão, decorado com flores brancas e iluminado por velas suaves, estava repleto de uma atmosfera de expectativa, e ela viu sinceridade nos olhos dele, bem como um desejo de ajudá-la a escapar do seu destino. No início da cerimônia, o jovem anunciou solenemente e apresentou a noiva aos convidados, a filha mais velha da Casa dos Invernos, Lady Henria Winters. Ele hesitou quando chegou a vez do noivo ser apresentado, e com a voz trêmula, tentou pronunciar seus inúmeros nomes. Lord Lin, Kuoi, Mata e Elos. Todos esses nomes pertenciam ao homem com quem Henria estava se casando hoje. A jovem perguntou se ele realmente possuía tantas terras, já que os nomes indicavam propriedade sob seu domínio. O jovem apenas sorriu em silêncio, pois também era responsável pelas fronteiras de Liner e Canard, além de ser o comandante dos Cavaleiros da Alvorada. Por algum motivo, o personagem secundário tinha um passado incrivelmente grandioso, e Henria só descobriu isso no dia do casamento. Ela estava confiante de que, enquanto o rapaz não fosse o arquiduque da história original, tudo sairia conforme o planejado. Mas esses não eram todos os títulos que pertenciam ao jovem, pois, além de tudo, ele possuía o status de espada do Império, mestre da Casa Cronjard. De repente, a jovem ouviu palavras inesperadas. Seu marido era, na verdade, o arquiduque Rafael Cronjard. Mas isso definitivamente não podia estar acontecendo. Ela tinha certeza de que estava se casando com um completo desconhecido, e o arquiduque era um homem completamente diferente. Mas agora ouvia uma informação terrível. Ele parecia atraente e confiante, mas havia uma sombra de algo sinistro em seus olhos. A heroína não entendia o que estava acontecendo, como se estivesse em uma realidade completamente diferente. E agora o próprio arquiduque estava diante dela, aquele que, segundo o enredo do romance, deveria matar sua noiva na noite de núpcias. Tudo começou há um mês, quando Henria descobriu que estava dentro de um romance chamado A Lua Envolta em Trevas. E os personagens secundários da história eram muito mais populares do que os protagonistas, uma vilã notória conhecida por todo o Império e seu cúmplice secreto, o arquiduque, que a ajudava em seus crimes. Eles tinham um relacionamento complicado, entre submissão e obsessão, uma conexão emocional sutil que facilmente poderia ser confundida com amor. E a química entre esses dois, um homem perverso e uma mulher cruel, era incrível. Os leitores desejavam fervorosamente que eles ficassem juntos, apesar de seus atos maldosos. Assim, ocorreu o encontro fatídico entre dois vilões destinados a ficarem juntos. Um arquiduque ávido por acusar alguém de um crime tomou como esposa uma mulher com quem firmou uma aliança política fria, apenas para matá-la na noite do casamento.
A história dizia que, ao tentar encobrir a cena do crime naquela noite fatídica, ele conheceu a vilã, que se escondia sob o disfarce de uma serva virtuosa. Intrigado por seu silêncio, mesmo após ter testemunhado o assassinato, ele logo descobriu suas habilidades em magia negra, e não pôde ignorá-la. Esse momento marcou o início de um caminho de maldade implacável, que eles trilharam juntos, confiantes de que todo o poder e autoridade estavam em suas mãos. A história era incrivelmente envolvente porque a personagem principal era apenas uma leitora de um romance sobre dois vilões que se apaixonaram um pelo outro. Mas a heroína tinha um grande problema, e o corpo que ela assumiu também guardava os terríveis segredos de um destino trágico. O corpo pertencia a uma noiva assassinada na noite de núpcias, chamada Henria Vinazal. E a heroína sabia muito bem o que o futuro poderia reservar para ela. Mas isso não era tudo. Depois de entrar nesse corpo, ela descobriu algo novo sobre Henria: ela havia sido uma maga. Porém, sua família a explorou durante toda a vida. E quando seu corpo enfraqueceu, fazendo com que perdesse sua magia, a família a vendeu em casamento ao arquiduque. Agora, quase não restava mais magia nesse corpo frágil, e a alma da garota havia sido destruída, com seu coração despedaçado em pequenos fragmentos. Henria sentia uma dor infernal por dentro e não sabia até que ponto pessoas cruéis a empurraram até a beira do abismo, drenando sua força vital e sua magia. Certa manhã, um homem invadiu o quarto da garota, gritando seu nome em voz alta, e Henria se virou horrorizada. O pior aconteceu. O pai descobriu que a magia da filha estava praticamente esgotada, e a notícia o enfureceu de forma inacreditável. Ele rompeu no quarto e exigiu que ela dissesse a verdade sobre sua magia, torcendo para que os rumores fossem falsos. A heroína sabia que, cedo ou tarde, essa informação chegaria até ele, e com lágrimas nos olhos, contou toda a verdade, expressando profundo arrependimento ao pai. O corpo da heroína havia chegado ao seu limite, e o pai gritou furioso que a filha era apenas um fardo para a família, dizendo que até mesmo a fera do ducado era mais útil do que ela. Esse homem era o duque, pai de Henria, um ignorante grosseiro que tratava a própria filha como nada mais do que uma ferramenta mágica. Henria admitiu que estava muito arrependida e que queria encontrar uma forma de restaurar sua magia a qualquer custo. Ela implorou para que o pai lhe desse um tempo para resolver as coisas, mas ele a chamou de fracassada e ordenou que ela comparecesse ao baile em seu lugar, envergonhando ainda mais a família. Henria não queria ir ao baile de forma alguma e imaginava que seu pai sequer a deixaria entrar, chamando-a de vergonha para todos. Esse seria seu primeiro aparecimento em sociedade desde a proposta do arquiduque, e o pai ordenou que ela se comportasse de forma adequada e estivesse bem preparada. Ele bateu a porta com força ao sair, e a jovem ficou profundamente abalada, pois realmente não queria comparecer ao evento social. Um mês havia se passado desde que a heroína assumiu o corpo de Henria, e desde que sua magia se esgotou, ela mal tinha forças para fazer qualquer coisa, sentia-se exausta. Ela temia a ideia de participar de vários banquetes e também sabia que teria de suportar os insultos do pai. Houve uma batida suave na porta do quarto, e ela ouviu uma voz feminina familiar. Era a criada, que se aproximava da jovem senhora. Ela suspirou aliviada por não ser o pai severo, pois, após aquele encontro, seu corpo ainda tremia e ela se sentia abalada. E agora ela teria que suportar a presença da vilã que certa vez esteve ao seu lado e observou indiferente enquanto sua senhora morria lentamente. Mas Henria precisava interpretar seu papel e fingir que não sabia da verdadeira natureza da criada Sara, que vivia em sua casa há muito tempo. A heroína agora participava de um jogo cruel e traiçoeiro, onde precisava sorrir docemente para a principal vilã que, um dia, se alegraria com sua morte. Tudo o que Henria se esforçava para fazer desde que chegou ali era mudar seu destino e influenciar sua vida. Ela precisava encontrar uma maneira de derrotar a verdadeira vilã, que estava ali o tempo todo disfarçada de uma garota inocente e gentil. Henria decidiu agir como se não soubesse de nada e tentar fazer com que Sara fosse feliz. Então, ela se aproximou da criada e disse que sentiu sua falta. Um único passo em falso, e a jovem poderia se tornar alvo da vilã e perder a cabeça antes mesmo de se casar com o cruel arquiduque. Faltava pouco tempo para o baile, e a criada Sara, segurando uma tesoura afiada nas mãos, pediu que a moça se sentasse para se preparar para o evento. Henria sentiu uma aura sombria emanando de Sara, e quando essa mulher estava por perto, ela era extremamente assustadora, e a heroína não sabia o que esperar dela. Sara veio para preparar sua senhora para o baile galibal e ia cortar um pouco seu cabelo para deixá-lo mais elegante. Com seu cabelo vibrante e olhos marcantes, o rosto de Sara parecia gritar que ela era a vilã mais cruel do romance.
A heroína, ao olhar para seu reflexo, entendeu que parecia uma marionete sendo manipulada pelos vilões principais da história. A jovem comentou com a criada que o arquiduque Cronhart havia lhe pedido em casamento e perguntou o que ela achava disso. Cada movimento das tesouras afiadas aterrorizava a jovem, e após ouvir aquelas palavras, Sarah declarou com raiva que era contra essa união. Certamente, ela tinha seus motivos. A magia negra às vezes trazia o dom de ver o futuro, e talvez Sarah estivesse enlouquecendo porque a dama estava prestes a se casar com seu futuro marido. Sarah declarou que não tinha tempo suficiente para manter Madia ao seu lado, e as palavras da vilã soaram muito assustadoras. Parecia que a garota não conseguia conter sua raiva, mas tentava disfarçar para que a dama não desconfiasse de nada. Ela quis dizer que a jovem senhora era simplesmente muito nova para se casar. Sarah afirmou que seria melhor se a moça começasse a explorar o mundo com ela, e Henria não teve escolha a não ser ceder aos desejos da criada. Após essas palavras supostamente calorosas, a dama abraçou a criada vilanesca como se realmente compartilhasse da mesma opinião e acreditasse sinceramente em suas palavras. Henrique se esforçou muito para conquistar o favor de Sarah desde que se tornou a dona daquele corpo, e isso não foi em vão. A senhora não obrigava a criada a fazer trabalhos pesados e até limpava o próprio quarto, deixando Sarah descansar. Ela também guardava todos os seus segredos, e Sarah podia compartilhar com a jovem senhora qualquer informação que soubesse por meio de boatos. Sarah tinha sido fria esse tempo todo. Mas Henrica, demonstrando preocupação com a criada, percebeu que em certo momento ela finalmente havia amolecido. Sarah certa vez mencionou que, quanto mais via sua senhora, mais ela a lembrava de Lily. Henria não entendeu do que se tratava e qual era essa tal de Lily a quem ela supostamente se parecia tanto. Sarah disse que estava falando de uma cadelinha que teve quando era criança. Ela tinha pelos claros e fofinhos, e o filhotinho era incrivelmente adorável. Finalmente, a criada terminou o visual da heroína. Seus cabelos foram cortados e cuidadosamente arrumados em um penteado bonito, decorado com presilhas em forma de borboleta rosa com diamantes brilhantes. Agora que as coisas tinham chegado até esse ponto, Sarah pediu à jovem senhora que simplesmente aproveitasse a vida, pois quem sabe, talvez aquele fosse seu último baile antes do casamento. Henrique sentia que não conseguia relaxar nem dentro de sua própria casa, mesmo sabendo que Sarah provavelmente agora estava do seu lado. O último baile da heroína antes do casamento estava prestes a acontecer, e pessoas da alta sociedade também eram esperadas no evento. Como disse Sarah, o baile poderia ser o último evento da vida de sua senhora. A jovem Henria não teve escolha a não ser ir obedientemente ao baile de debutantes, pronta para enfrentar uma sociedade que claramente já havia espalhado rumores desprezíveis. A heroína sabia que enfrentaria a desaprovação dos aristocratas, mas estava disposta a ouvir tudo o que dissessem sobre ela. Assim que apareceu no baile, as pessoas começaram a sussurrar imediatamente, era aquela jovem que havia recebido uma proposta de casamento do arquiduque Cronhart. E ninguém conseguia entender por que ele a havia escolhido, pois não viam nada de especial nela. A heroína foi recebida com sorrisos falsos dos aristocratas, e uma das damas comentou que Henria tinha chegado na hora certa. Era a condessa, que havia convidado a garota, e ela e uma amiga estavam justamente comentando sobre o casamento iminente. Já circulavam rumores pela sociedade de que o terrível cavaleiro duque havia realmente se apaixonado, e a condessa perguntou a Henria se os boatos eram verdadeiros. A condessa sorriu levemente e pediu para a garota não ficar envergonhada, pois todos já sabiam do grande evento que abalaria o império. Diziam que o arquiduque declarou que não podia esperar mais e por isso havia proposto imediatamente, supostamente porque não queria que outros homens prestassem atenção na jovem, por isso os encontros teriam acontecido em segredo. Mas na verdade, a heroína sequer havia visto o rosto dele, e ele só queria matá-la o quanto antes. A condessa ainda ouviu dizer que o duque enviava presentes extravagantes ao ducado dia e noite. Henrica até riu ao ouvir tais absurdos. E com certeza aquelas carruagens suspeitas que andavam de um lado para o outro nos últimos dias dificilmente eram presentes do arquiduque por estar louco de amor. O duque de Winters era o tipo de homem que venderia a própria filha por uma fortuna sem pensar duas vezes. E era estranho o motivo de terem escolhido justamente Henria como alvo. Pensando bem, a heroína entendeu que ela era a candidata perfeita, poderia ser assassinada se necessário, e seu pai não se incomodaria nem um pouco em investigar o caso se a filha morresse. E agora que todos estavam certos de que o arquiduque estava apaixonado por Henria, ele possuía um álibi impecável que garantia segurança total. Como era de se esperar do vilão principal, ele havia se preparado cuidadosamente, e agora a heroína não sabia se conseguiria mudar seu destino e sobreviver.
Percebendo o estado inquieto da garota, a condessa comentou que Henri parecia mal e perguntou se algo havia acontecido com Lady Winters. Henrique sorriu e respondeu que estava apenas tonta por ter passado muito tempo na carruagem, e a condessa se agitou, dizendo que não valia a pena mantê-la ali se ela não estava se sentindo bem. A amiga da condessa cochichou algo em seu ouvido, e enquanto ela ouvia atentamente, Henrique percebeu que precisava urgentemente sair daquele lugar desagradável. A condessa se virou para as garotas dizendo que tinha uma ótima notícia, mas Henrique já não estava mais ali. Ela iria anunciar a chegada do arquiduque, mas a heroína já havia deixado o salão cerimonial e tentou fazer isso o mais rápido possível. Ela caminhou sozinha por um corredor escuro, iluminado apenas pelos raios de luar que atravessavam os vitrais do palácio. Agora que os boatos haviam se espalhado como fogo pela alta sociedade, romper o noivado seria impossível, e Henri entendia isso perfeitamente bem. Sem saber o que fazer, a garota sentiu uma forte dor de cabeça e decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco, ao menos para clarear os pensamentos. Mas, ao sair para a varanda, ela viu a silhueta de um jovem. O céu estava repleto de estrelas, e o vento sussurrava suavemente no silêncio. Henri respirou fundo, tentando aliviar a tensão acumulada durante a noite. Ela viu um jovem de cabelos escuros com uma taça na mão. Ele parecia misterioso e atraente, seus cabelos negros esvoaçando ao vento e seus olhos brilhando sob o luar. A heroína não esperava ver ninguém na varanda, e chegou a se sentir um pouco constrangida e confusa. Henri sentiu seu coração bater mais rápido, mas não se lembrava de tê-lo visto antes no baile. Certamente ele também não esperava encontrar alguém ali, tão tarde da noite, pois estava sozinho e claramente buscava solidão. A voz baixa e aveludada do estranho era simplesmente deslumbrante, e sua confiança e carisma chamaram a atenção dela. A garota tentou manter a calma, e naquele momento o jovem deu um passo à frente, se aproximando. Henriqueia sentiu uma atração invisível entre eles, e por algum motivo não conseguia desviar o olhar. Naquele momento, se o inverno fosse uma pessoa, ele certamente teria o rosto daquele jovem de olhos esmeralda e pele clara e sedutora. Um charme atraente emanava do estranho, e naquele instante o tempo pareceu parar para a garota, restando apenas o olhar penetrante dele. A lua iluminava o jovem de pele clara e olhos esmeralda, e a dama não conseguia parar de admirá-lo, seu rosto parecia quase etéreo sob aquela luz suave. Cada olhar que ele lançava, cada movimento que fazia era cheio de graça e confiança, e Henri sentia seu coração saltar de admiração. Ela ficou ali, parada na varanda, sem conseguir tirar os olhos daquele jovem misterioso. Ele parecia ter sido feito para estar sob a lua. O estranho não parecia ser um personagem secundário, considerando o quão encantador e belo era. O Duque de Winters e a criada Sarah, das memórias da heroína anterior, permaneciam vívidos na memória da garota. Ela os reconheceu imediatamente após renascer, mas o rosto do homem misterioso não estava entre as lembranças da heroína, e ela assumiu que o via pela primeira vez em sua vida. Nem mesmo nas ilustrações do romance ela o havia visto, e a dama apressou-se em descobrir o nome do estranho. O jovem ficou surpreso por ela não saber seu nome, pois provavelmente era uma pessoa bem conhecida no Império. Sua reação foi estranha, como se ela devesse reconhecê-lo, e a dama presumiu que ele agia assim por ser autoconfiante demais. O jovem se apresentou como o Conde de Balbrinton, e após suas palavras, a dama se curvou respeitosamente e se apresentou como filha da casa dos Duques de Winter. Henriqueia tinha certeza absoluta de que nunca tinha ouvido aquele nome antes. Já que o jovem não era um personagem principal, por isso ela não o conhecia nem o havia encontrado no romance. Havia 2 taças diante do jovem, e a dama presumiu que ele estava esperando por alguém, mas o conde declarou que estava ali completamente sozinho. O conde ergueu sua taça e admitiu que provavelmente estava esperando por Henri esse tempo todo, sem nem mesmo perceber. Ele deu um gole em sua taça e a olhou com interesse, oferecendo um brinde àquele encontro tão interessante e inesperado. Surpreendentemente, o jovem parecia calmo. Eles sorriram um para o outro sob o luar. Percebendo que aquele encontro marcava o início de algo novo, Henri decidiu esquecer seus problemas, ao menos por um momento, e simplesmente aproveitar o banquete ao lado de um homem gentil e bonito na varanda de um palácio luxuoso. E, claro, ela não fazia ideia dos segredos sombrios que o encantador estranho escondia, aquele que havia capturado sua atenção e tocado sua alma à primeira vista. Após a primeira taça, Henri comentou que seu destino estava se desenrolando de forma estranha e que ela não queria se casar de jeito nenhum. A heroína estava tão envolvida pela atmosfera agradável da noite que acabou bebendo demais e se sentindo relaxada demais na presença do estranho. Ela queria desabafar, e confessou que as joias e presentes eram um fardo para ela.
Henrietta queria evitar o casamento e estava disposta a fazer qualquer coisa para isso. Henriqueia pensou por um instante e olhou para o céu estrelado, e nesse momento revelou seus desejos mais íntimos ao conde. Apesar de se conhecerem há pouco tempo, ela também sonhava com liberdade e sinceridade na vida. O conde perguntou o que havia de errado com o noivo da moça e por que ela era tão contra esse casamento. Talvez houvesse rumores desagradáveis sobre ele, ou talvez ele simplesmente não a respeitasse. Infelizmente, a dama não podia contar a verdade sobre sua morte iminente no futuro, pois temia que o conde a considerasse louca se ela revelasse sua história. De qualquer forma, ela realmente queria evitar o casamento que se aproximava. Mas esse era seu segredo mais sombrio. Henriqueia pensou por muito tempo e considerou todas as opções possíveis. Mas, se o casamento não pudesse ser evitado, a garota enfrentaria um fim trágico. Ela chegou até a considerar abandonar o império para sempre. E foi nesse momento que o conde deixou a taça cair de suas mãos. Ela caiu e se despedaçou em pequenos cacos, deixando manchas escarlates de vinho no chão. A garota estremeceu, e o jovem permaneceu parado com uma expressão pensativa no rosto, olhando para o vidro quebrado. O rosto do jovem mudou, e ele perguntou com interesse se a garota havia se apaixonado por outra pessoa. Henriqueia percebeu a reação estranha do cavalheiro e admitiu que não era nada disso, e que a questão era completamente diferente. O conde sugeriu que talvez o problema nem fosse o noivo, mas o próprio casamento. Mas Henriqueia admitiu tristemente que, se fosse com outra pessoa, ela com certeza não seria contra o casamento, tudo era apenas complicado demais. Aquela situação causou uma certa impressão no jovem, e o conde não esperava por isso, mas presumiu que a doce Henriqueia definitivamente tinha outra saída. Até ouvir essas palavras, a heroína pensava que já tinha considerado todas as opções, mas o conde sugeriu, e se o noivo fosse outro homem? Afinal, ela poderia simplesmente se casar com outro, e essas palavras realmente fizeram a garota refletir. A heroína com certeza não havia considerado essa possibilidade, e agora essas palavras surgiam como um raio de luz na escuridão que cercava seu destino. De fato, se Henrietta se casasse com outro homem, tudo poderia mudar, e, nesse caso, ela não se casaria com o arquiduque. Como ela ainda não havia dado uma resposta oficial à proposta, poderia simplesmente aceitar outro pretendente, e o arquiduque não poderia fazer nada a respeito. Henrietta ficou genuinamente feliz, pela primeira vez naquela noite, e achou essa ideia simplesmente incrível, já que até então jamais havia considerado se casar com outro homem. Mas, no instante seguinte, ficou abatida com o pensamento de que dificilmente conseguiria encontrar alguém disposto a se casar com ela naquele momento. O conde sorriu e disse que Henrietta era uma dama graciosa e bela, e que se ela estendesse a mão, muitos tentariam tomá-la. O luar destacava seus traços, revelando sua delicadeza, e seus olhos profundos pareciam duas pedras preciosas, cheias de segredos e mistérios. Por um momento, a heroína ficou confusa e perguntou novamente o que o cavalheiro havia acabado de dizer, e suas palavras soaram como um sussurro em meio à névoa. Um casamento por conveniência era uma excelente ideia, e talvez fosse a única chance de Henriqueia permanecer viva e não se casar com o arquiduque. Mesmo que ela quisesse se casar apenas para fugir do vilão, ela não tinha ninguém em vista, pois seu pai proibia rigorosamente que ela se comunicasse com qualquer outro homem. A dama nem sequer tinha amigos, muito menos pretendentes. E o pai cruel não queria que ninguém soubesse que ela possuía poderes mágicos, mantendo-a sob forte controle. Mas o espírito forte da heroína não a deixava desistir, pois ela compreendia que ainda havia uma chance de sobreviver e viver uma vida feliz, longe do vilão. Contudo, ela não sabia como fazer isso, nem onde encontraria um jovem que fosse bondoso e sensato o suficiente para concordar em se casar com uma desconhecida. Toda vez que ele olhava na direção de Lady Henriqueia, havia algo especial em seu olhar, calor e gentileza capazes de derreter até o coração mais frio. O único jovem que ela conhecia era o conde, com quem havia conversado apenas por algumas horas, e Henriqueia sabia que não teria outra chance. Aquele era um momento único, um instante mágico sob o luar com um homem que poderia significar muito mais para ela. Seu sorriso era leve e despreocupado, como se ele soubesse os segredos da felicidade, e estivesse disposto a compartilhá-los com ela. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava agir. Então, segurou delicadamente a mão do conde e quis fazer-lhe uma confissão. Olhando nos olhos esmeralda daquele jovem encantador, Henrietta perguntou se ele queria se tornar seu marido, mesmo sendo dois completos estranhos. A lua iluminava o céu noturno com todos os tons de roxo e azul profundo, e aquela noite poderia ser decisiva para a heroína.
Segurando as mãos do estranho, Henriette sentiu, por um momento, como se estivesse enlouquecendo, pois tudo aquilo parecia completamente irreal. Aquela era sua última chance, e ela falou sem pensar, sugerindo ao jovem que se divorciassem dentro de um ano. Quanto à compensação, Henriette não tinha nada a oferecer, mas garantiu que até lá encontraria uma solução, e, após essas palavras, o jovem puxou sua mão de volta. É claro que ela temeu imediatamente uma recusa. Mas, no instante seguinte, a mão do homem segurou a dela com ainda mais firmeza, e, naquele momento, tudo mudou profundamente entre aquelas duas pessoas que se encontraram pela primeira vez sob o luar. Ele pensou por um instante, e então seu rosto se iluminou com compreensão. E, se aquilo era realmente o que a dama precisava para se salvar daquele casamento, o estranho estava disposto a embarcar nessa aventura nupcial. Eles estavam sob o luar, percebendo que aquela decisão era o começo de um novo capítulo em suas vidas. Henriqueta estava tão feliz que nem entendeu de imediato do que o conde estava falando, se era sobre compensação ou sobre divórcio. Mas o jovem tinha algo completamente diferente em mente. Ele falava de uma proposta de casamento, pois essa era a única salvação para a doce dama. Muito surpresa por ele ter aceitado tudo tão facilmente, a heroína ficou incrivelmente feliz que as coisas parecessem tão simples. Ela até deu tapinhas nas próprias bochechas para verificar se era um sonho ou realidade. O conde até riu ao ver o comportamento doce de Henriette. Pediu que ela não se preocupasse nem ficasse ansiosa, prometendo não machucá-la sob nenhuma circunstância. Henriqueta ainda não conseguia acreditar que aquele jovem havia aceitado se casar com uma completa estranha, que ele acabará de conhecer. Sentindo uma alegria imensa, Henriette logo percebeu que havia um problema. Seu pai provavelmente seria contra o casamento, já que provavelmente já tinha recebido um adiantamento generoso do arquiduque. O conde prometeu resolver o problema e disse que a dama deveria apenas se concentrar em se preparar para a cerimônia de casamento. O fato de que a heroína já havia recebido uma proposta estava se espalhando pela alta sociedade, e a situação não era tão simples. O jovem pensou bem e entendeu que a pressão dos aristocratas poderia ser grande, então sugeriu que a heroína fosse agora mesmo ao templo e fizesse os votos matrimoniais. O conde pediu à jovem que confiasse, e a heroína ficou feliz em saber que eles realmente podiam fazer isso agora. Estava certa de que, a partir daquele momento, seu destino mudaria. Provavelmente ele estava apenas se gabando, mas, curiosamente, essas palavras a tranquilizaram. O conde estendeu a mão e propôs irem juntos ao baile, para mostrar a todos os aristocratas que a dama agora estava envolvida com outro homem. A heroína queria acreditar que tudo poderia ser resolvido de forma tão simples. Mas, como não tinha outra chance, ela deu sua mão ao conde e o acompanhou até o salão cerimonial. De mãos dadas, o nobre cavalheiro e a jovem dama apareceram diante da aristocracia, com o objetivo de espalhar os rumores sobre seu relacionamento o mais rápido possível. A atenção da alta sociedade não demorou a surgir, e no momento seguinte todos observavam atentamente Lady Henriette segurando a mão do respeitável conde. Suas expectativas se confirmaram, e aquilo certamente foi inesperado para os aristocratas, já que os boatos sobre seu noivado com o arquiduque corriam há tempos, e agora ela aparecia de mãos dadas com outro homem, diante de todos. O conde pediu à dama que não se preocupasse, lembrando que aquelas pessoas viviam se ocupando da vida alheia. O jovem afirmou que ela não precisava se preocupar, pois ele estava ao seu lado e poderia protegê-la por completo. Henriette queria muito acreditar naquele homem e agradeceu pela ajuda que ele havia lhe dado durante o baile. Ficou até um pouco empolgada e se esqueceu de perguntar o mais importante: qual era o nome completo do conde? Por um momento, o conde ficou paralisado. Uma sombra de dúvida surgiu em seu olhar, e ele desviou os olhos, algo que não passou despercebido por Henriette. Todos os aristocratas presentes no evento ficaram completamente confusos e encaravam o casal com olhos apreensivos. Henriqueta sentiu um leve desconforto. Ela não conseguia entender por que ele reagia daquela forma a uma pergunta tão simples. Havia um segredo, ou talvez até medo, escondido em seu silêncio. O coração da heroína começou a bater mais rápido. A dama não queria pressioná-lo, mas suas dúvidas estavam apenas aumentando. Ela sabia que, por trás de cada nome, existia uma história, experiências e segredos. Nesse momento, o jovem se aproximou dela e estava prestes a lhe dizer algo ao ouvido. Os convidados prenderam a respiração, esperando a resposta do nobre cavalheiro, pois toda a atenção agora estava voltada para o casal que entrará solenemente no baile. Ele tocou suavemente uma mecha do cabelo rosado dela, se aproximou e sussurrou para que a chamasse apenas de Kylie.
O baile seguiu até tarde da noite, e quando terminou, o jovem perguntou se a dama conseguiria voltar para casa sozinha. Henriqueia sentiu que, se ficasse mais tempo ao lado daquele homem, seu coração certamente não aguentaria. A carruagem já estava preparada para levá-la. Como já haviam aparecido publicamente juntos, ele prometeu à jovem que a encontraria novamente. E após essas palavras, a dama disse com um sorriso que o deixaria por agora, mas que logo se viriam novamente. Lady Henriqueia sentia que, mesmo com a relutância dele em revelar seu nome e passado, o vínculo entre eles crescia sob o luar. Um sorriso doce surgiu no rosto de Kyle, e ele admitiu estar muito feliz por ter conhecido uma garota tão especial naquela noite. Um leve rubor apareceu nas bochechas de Henriqueia de tanta timidez, e ela agradeceu mais uma vez pela ajuda. Assim que a dama partiu, um assistente se aproximou do jovem, estava à sua procura havia muito tempo. Ele chamou o cavalheiro de arquiduque, e num instante, o rosto encantador do jovem se transformou no semblante sombrio de um vilão. O homem ordenou que, dali em diante, fosse chamado de conde, e advertiu o assistente para ter mais cuidado com os títulos. Após conhecer a garota, o jovem decidiu que seria uma boa ideia criar uma nova identidade na capital. O assistente então perguntou o que de estranho havia acontecido naquela noite. O arquiduque falou sobre seu encontro com Henrietta Winter, dizendo que ela não o conhecia e que provavelmente era a primeira vez que o via em toda a vida. Como a jovem não o reconheceu e ainda perguntou seu nome, o assistente questionou se o mestre realmente tinha encontrado a dama. Não sei ao certo, respondeu ele. O assistente sugeriu que isso não era nada estranho, já que o mestre evitava comparecer à maioria dos eventos sociais, sempre alegando estar ocupado treinando cavaleiros para caçar monstros. Era natural que Henriqueia não conhecesse ninguém fora do círculo mais alto da nobreza. Além disso, o jovem sempre evitava que retratassem seu rosto, e o Duque de Winter controlava demais a filha, de forma que ela sequer sabia das notícias ao redor. Descobriu-se, então, que o arquiduque já vinha planejando tudo havia muito tempo, e que aquele encontro com a garota não tinha sido nada acidental. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto pálido, e o cavalheiro admitiu que a tarefa não tinha sido nada difícil, pois já havia pensado em cada passo com antecedência. O assistente pediu uma explicação detalhada do que estava acontecendo, mas o arquiduque já havia se virado para ir embora. Ele escondia segredos terríveis, e ao conhecer Lady Henrietta, usou um nome falso, tudo fazia parte de seu plano traiçoeiro. Lady Henrietta era essencial para ele, e o cavalheiro estava disposto a mentir o quanto fosse necessário, provavelmente para manter a garota apenas ao seu lado. Queria que ela estivesse com ele, mesmo que isso significasse jogar um jogo duplo e esconder a verdade. Já era tarde da noite quando Lady Henriqueia retornou à mansão. O luar iluminava suavemente o jardim interno, cercado por arbustos floridos, criando uma atmosfera mágica ao redor. Ela abriu silenciosamente as portas maciças, tentando não acordar os criados, que provavelmente já dormiam após um longo dia. Dentro da mansão, reinava o silêncio. Só se ouvia o sussurro suave do vento vindo da janela aberta, trazendo consigo o frescor da noite. Embora fosse a filha mais velha, nunca era recebida por ninguém, e Henrietta já havia se acostumado com esse tratamento frio da família. Para ser sincera, ela até se sentia melhor assim. Estava prestes a chegar ao quarto, tirar a maquiagem e dormir em paz, mas a voz do mordomo a fez parar de repente. O homem informou que o cavalheiro a estava esperando no escritório, mesmo naquela hora avançada, e que estivera aguardando seu retorno do baile o tempo todo. Os pensamentos dela ainda estavam presos ao encontro com o conde. Seu olhar misterioso e o silêncio sobre o próprio nome não saíam de sua mente. O rosto de seu pai estava sombrio, e seus olhos brilhavam de raiva. A atmosfera no cômodo estava tensa, e Henriqueia sentiu o coração acelerar. Por um instante, o silêncio reinou entre os dois. O pai a encarava com confusão e fúria ao mesmo tempo. De forma inesperada, ele declarou que ao menos sua filha estava vestida com luxo, e que, pelo menos assim, parecia mais apresentável. Era um absurdo completo, e Henrietta não entendia por que seu pai a julgava daquela forma, e como ele se atrevia a dizer tais palavras rudes para a própria filha. O arquiduque estava presente no baile, e o pai de Henrietta já sabia disso. Perguntou se a filha havia cumprimentado o venerável cavalheiro. O medo percorreu o corpo da garota como agulhas de gelo ao ouvir que o traiçoeiro arquiduque também estava no banquete. Nesse caso, significava que ele viu tudo o que aconteceu, inclusive Henrietta entrando no salão com um homem desconhecido. A saída dos dois juntos foi vista por todos os presentes, o que indicava que o arquiduque também presenciou o momento, e ainda a viu conversando agradavelmente com outro homem.
Sentindo-se condenada, a heroína passou a temer que acabasse morta pelas mãos do vilão antes mesmo de conseguir se casar com Kyle. Pelo olhar apavorado da filha, o pai entendeu que ela não havia falado com o cavalheiro, e esperava ouvir a verdade. Henriqueia teve que mentir e disse que havia visto o duque e até o teria cumprimentado. Essas palavras fizeram o pai, antes furioso, sorrir, e ele pediu que a filha tentasse não engordar antes do casamento. Também informou que designaria um assistente para começar os preparativos da cerimônia, pois, afinal, a filha finalmente estava servindo para alguma coisa. Ele pediu que a garota lembrasse que tudo que trouxesse benefício à família, traria benefício a ela também. Essas palavras deixaram Henri ainda mais triste. Aquela era a primeira vez que o olhar do pai não era tão frio quanto de costume, e ele nem gritou nem a repreendeu. Mas, no fundo, ele continuava não se importando com o que aconteceria com ela. Ainda assim, ela pensava em tentar convencê-lo, talvez, um dia, ele a escutasse. A jovem decidiu confessar que não queria se casar com o arquiduque. Mas, nesse momento, foi atingida pelo olhar cruel do pai, um olhar do qual não havia como escapar. Ele ficou em silêncio por um tempo, fitando a filha intensamente. E sob a pressão daquele olhar, tudo o que ela queria era fugir dali o mais rápido possível. O pai não pensou duas vezes e, ao ouvir sua recusa de se casar com o arquiduque, bateu furiosamente no rosto da filha. Gritou que acabará de elogiar sua filha, e ela imediatamente perdeu a cabeça, declarando que não queria se casar com aquele venerável cavalheiro. Suas palavras foram duras e ele ameaçou que, se sua filha voltasse a dizer tais besteiras, não terminaria apenas com uma bofetada. Sozinha em seu quarto, Henri sentiu o desespero. Apesar da dor e da humilhação, ela sabia que não tinha outra escolha senão lutar por sua liberdade. Sentimentos conflitantes fervilhavam dentro dela, raiva do pai por sua crueldade e medo do que ele poderia fazer a seguir. Henrique pressionou a mão contra a bochecha, onde ainda se via a marca da palma, lágrimas se acumulando de tanto sofrimento e humilhação, enquanto se sentia completamente desamparada e condenada. A criada, Sara, ainda estava acordada. E a senhora decidiu que precisavam conversar urgentemente. Perguntou por que a dama havia retornado tão tarde e se algo acontecerá no evento. O rosto da garota estava marcado com uma mancha vermelha brilhante, resultado da bofetada, e ela chamou discretamente pela criada, Sara, enquanto entrava em seu quarto. Assim que Sara viu a marca do golpe no rosto da jovem, gritou o que havia acontecido naquela fatídica noite. Com cuidado, tratou a ferida da garota e decidiu lembrá-la da história sobre seu cão, que certa vez contou à senhora. Quando Sara era pequena, Lily saía sozinha para passear, e seu amado cão sempre voltava são e salvo. Mas, em um dia terrível, ele voltou bastante maltratado. Seu pelo branco estava coberto de sangue, e seus olhos demonstravam uma tristeza e um medo incríveis. O valentão local não gostava do fato de Sara não se comunicar com eles, então decidiram descontar sua raiva num cão inocente. Após esse incidente, Sara puniu severamente os agressores, e eles jamais puderam cometer outras atrocidades. Ninguém em sã consciência pensaria em fazer algo nojento com o cão da vilã principal. E Henri compreendia isso perfeitamente. Quando Sara contou essa história e olhou para a senhora, ela viu a imagem de sua pobre e fofo Lily. Henri olhou para a criada Sara e soube que, futuramente, aquele homem a abandonaria e desejaria sua morte. Mesmo que Sara fosse uma vilã, ela ainda não era como o pai da heroína, sempre fazia com que ela sentisse que alguém realmente se importava com ela. Madge contou as boas notícias, de que ela iria se casar. Mas havia novos detalhes. Sara fechou os olhos e respondeu que sabia do casamento, pois a senhora estava destinada a se casar com o arquiduque Cronjeart. Porém, a resposta de Henri a surpreendeu-a muito, pois ela estava para se casar com o homem que conhecera naquele baile. Sara não esperava ouvir isso, pois o futuro da garota já estava decidido há muito tempo. Ela ficou visivelmente nervosa e achou aquilo um completo disparate, mas Henri pediu que Sara não se zangasse e admitiu que realmente não queria se casar com o cruel arquiduque. A criada ficou surpresa que a senhora não se opusesse a se casar com um homem que conhecera há apenas um dia, e mostrou interesse em saber quem ele era, o que fazia da vida e outras informações sobre sua vida. Henri contou sobre o conde Kyle e admitiu que, para ela, ele era o homem mais bonito que já tinha visto. Sara se afastou e declarou que a senhora nada sabia. Homens altos eram míopes, e homens bonitos eram, na verdade, enganadores maliciosos. Essas palavras fizeram Henri rir, pela primeira vez naquela noite, desde o encontro com seu pai, ela sorriu. A heroína entendia perfeitamente porque Sara não confiava em sua decisão.
E essa notícia era muito inesperada para ela. E quando se encontraram novamente, a senhora prometeu fazer dele um criado novamente. E se ela não gostasse dele, desistiria da ideia de casamento. Ela só queria, de alguma forma, acalmar Sarah. Após essas palavras, a garota abraçou com carinho sua ama, admitindo que não era que não confiava em Henrique, mas que fortes dúvidas fervilhavam em sua alma. E era justamente o medo de que pessoas más pudessem machucar a senhora. Foi assim que Sarah reagiu à notícia inesperada. A princípio, a heroína tinha muito medo da criada, pois sabia que ela era a vilã mais terrível do romance. Mas agora, era como se ela fosse uma irmã mais velha em quem podia confiar, e Henriette sentia-se cuidada por Sarah. No dia seguinte, na mansão Winter, o dia foi agitado para a senhora, que desde cedo tentava esconder o hematoma que o pai lhe havia causado na noite anterior. Sarah olhou para a senhora e admitiu que, se ela fosse disfarçar aquilo com maquiagem, só agravaria a situação, pedindo que a senhora não se preocupasse e prometendo se vingar daquele homem. Henri ainda não havia contado que seu pai havia feito aquilo, mas a vilã já estava pronta para despedaçar quem tivesse feito aquilo com o rosto da senhora. Quando disse isso, não soou como uma piada, e Henri até tremeluziu por um instante ao ver a lâmina, agradecendo a Sarah por sua preocupação. Outra criada entrou no quarto e anunciou que Marta estava chamando sua senhora para se juntar a eles para um chá no jardim da mansão. Essa mulher era a criada mais próxima de Lady Marta, e Henriette não tinha absolutamente nenhum desejo de ver ninguém naquele dia. Marta Winters também era filha de um duque. Era incrivelmente amada por todos na casa. E era a irmã mais nova, completamente diferente de Lady Henriette. Em comparação, ela não tinha vergonha de demonstrar afeto ao pai e se comunicava facilmente com os empregados, conquistando elogios. Para o pai, ela era a filha adorada. E para as criadas, era a senhora mais importante, a quem todos sempre obedeciam. Mas essa jovem dama tinha, na verdade, um caráter completamente diferente, e apenas fingia ser boa. As irmãs eram radicalmente diferentes, e Marta era amada por todos na mansão. Por algum motivo, ela sempre foi hostil com Lady Henriette e frequentemente causava problemas às escondidas. Em especial, espalhava constantemente boatos estranhos sobre a irmã entre os criados. Com o tempo, a imagem de Henriette passou a ser a da irmã má e invejosa. Por causa do comportamento da irmã mais nova, todos tratavam Henriette com desprezo, considerando-a uma pessoa ruim e ciumenta. A jovem era repreendida a cada passo, até mesmo pelas criadas. Quando saía para caminhar, a criada de Marta pedia que ela seguisse outro caminho. Os vestidos mais bonitos também eram dados a Madame Marta, com a justificativa de que as roupas deveriam pertencer a quem melhor as representa. O cozinheiro servia comida estragada para Henriette e fingia que estava fresca, porque Marta não reclamava dos jantares. A heroína precisava viver enfrentando desprezo aberto, e isso acontecia em cada canto da mansão, seja por parte da família, seja pelos criados. Agora, Marta de repente a convidava para tomar um chá. E a heroína entendeu que havia algo muito estranho nisso. Quando a criada de Marta pediu que a senhora fosse ao chá, Sarah a defendeu, dizendo que Madame Henriette não estava se sentindo bem e pediu que avisassem que não poderia comparecer. Ao ouvir isso, a criada se indignou, recusar um convite de Madame Marta com tal desculpa seria um desrespeito. Henriette disse isso porque o olhar de Sarah era tão intimidador que ela sentiu arrepios de medo na espinha. Ela nem conseguiu responder, pois era simplesmente impossível resistir ao olhar de Sarah. Aquela moça não tinha medo de ninguém, e Henriette percebeu que ela era confiável, a única em quem podia contar naquela casa enorme. A senhora agradeceu à criada Sarah com reconhecimento especial, e Sarah admitiu que, se a senhora saísse à rua com o rosto daquele jeito, as marcas poderiam piorar com o vento. De repente, a heroína admitiu que talvez devesse ir, pois estava curiosa com o motivo que levou sua odiada irmã mais nova a chamá-la para tomar chá. Quem sabe qual nova reclamação Marta poderia inventar para contar ao pai? Henriette decidiu apenas fingir que estava cooperando e pediu que Sarah a ajudasse a se preparar. Marta estava sentada à mesa no jardim, tomando chá aromático numa luxuosa xícara de porcelana, à espera da irmã mais velha. Era a primeira vez que tomavam chá juntas, e Henriette não fazia ideia do que esperar daquela pestinha. Virando-se, Marta admitiu que sabia que Henriette aceitaria e nem precisaria insistir muito. Marta estava confiante de sua vitória, pois via a irmã como uma insignificante. Assim que Henriette se aproximou, Marta notou imediatamente o hematoma na bochecha da jovem dama. Ela devia estar satisfeita por ver sua odiada irmã espancada, e provavelmente ficaria feliz se Henriette se metesse em mais encrenca.
Ela olhou por mais tempo para a marca da agressão e admitiu que o pai tinha passado dos limites dessa vez. As garotas perceberam o olhar estranho de Marta, de algum modo, ela sabia que fora o pai quem tinha feito aquilo. Marta olhou com raiva para Sara e perguntou se a criada havia tratado bem os ferimentos, dizendo que sua irmã parecia inútil. A heroína não entendeu por quê, de repente, a raiva de Marta se voltou contra Sara. A criada respondeu que havia passado uma pomada curativa na ferida e que em breve tudo ficaria bem, e o hematoma desapareceria. Marta se irritou e perguntou se Sara tinha certeza de que não ficaria cicatriz, e como ela se responsabilizaria pelo tratamento. Sara não conseguiu se conter e respondeu que, nesse caso, garantiria que o Duque ficasse com a mesma marca no rosto, já que ele era o único culpado pelo que havia acontecido. A senhora olhou para Sara, indicando que poderia lidar com Marta sozinha, e pediu que a criada trouxesse uma torta recém-assada da cozinha para o chá. As irmãs ficaram a sós, e Henrietta suspirou, finalmente o silêncio que esperava há tanto tempo chegou, e sua irmã mais nova parou de fazer escândalo. A primeira coisa que Marta fez foi perguntar como tinha sido a recepção da irmã, pedindo que não dissesse que ficou encostada na parede a noite inteira, sozinha. O comportamento da irmã mais nova estava muito estranho. De repente, ela perguntou se Henrietta estava mesmo ofendida, dizendo que estava apenas preocupada com ela. Mas bastaram poucos minutos para que Marta voltasse ao seu tom habitual, e o desprezo pela irmã mais velha voltou a ser evidente. Ela sabia que sua irmã havia visto o arquiduque honorário no baile, e Marta perguntou se ele era tão incrivelmente bonito quanto diziam. Na verdade, Henrietta nunca tinha visto o arquiduque, e teve que mentir dizendo que não achou o jovem particularmente especial ou atraente. Marta admitiu que não importava se houvesse um monstro escondido por trás daquela beleza, já que diziam que ele matou toda a sua família para tomar o lugar do grande arquiduque. Não era de se estranhar que a irmã mais nova tentasse intimidar a heroína, ela nunca quis que sua irmã mais velha fosse feliz. Henrietta sabia que, na noite de núpcias, o duque mataria sua esposa, da mesma forma brutal com que lidou com toda a sua família para obter o título. Marta também sabia que o arquiduque era terrivelmente cruel, e já tinha ouvido falar sobre seu vício em álcool e sua violência. Henrietta respondeu em voz baixa, está tudo bem. Mas sua irmã se levantou da mesa gritando, não está nada bem, e a vida familiar da heroína será terrível. Ela não entendia por que sua irmã mais nova estava de repente tão furiosa, já que sempre havia sido contra ela. Os gritos altos não afetaram Henrietta de forma alguma. Mas era a primeira vez que via a irmã se comportar daquela maneira, tentando dissuadi-la do casamento. Marta gritou que a irmã iria compartilhar a cama com um assassino sedento por sangue, que seria espancada todos os dias, e que deveria estar apavorada com o casamento que se aproximava. A jovem agitada tentava se acalmar e conseguir uma resposta da irmã mais velha, mas esta continuava em silêncio, pois uma silhueta havia aparecido atrás de Marta. Marta até pensou que estava sendo ignorada descaradamente, mas Henrietta não estava olhando para ela, e sim para o conde que, inesperadamente, apareceu atrás da irmã mais nova, o mesmo que ela havia conhecido no baile e com quem concordou em se casar. Henrietta ficou tão surpresa que nem conseguiu pronunciar seu nome. O encontro foi tão repentino que ela até perdeu o fôlego. Diante dela estava aquele mesmo jovem chamado Cale, com quem ela literalmente havia concordado em se casar no primeiro encontro, no dia anterior. Marta não sabia que havia um homem atrás de si, mas notou como sua irmã tremeu e como sua expressão mudou drasticamente. Por um momento, Marta achou que Henrietta tivesse visto um fantasma, pois a irmã empalideceu instantaneamente. Quando virou a cabeça, viu o olhar sombrio do jovem de roupas pretas que estava parado atrás dela. Marta ficou tão assustada que perdeu o equilíbrio na cadeira e caiu bem em frente à mesa onde estavam tomando chá. Tentou dizer algo com a voz trêmula, e Henrietta não entendia por que sua irmã estava tão surpresa, será que eles realmente se conheciam? Mas agora ela percebia claramente que Marta estava apavorada ao ver o rosto do jovem que apareceu de repente. Marta nunca se comportava assim, e era raro vê-la assustada com qualquer coisa. Mas agora ela olhava para Cale com medo nos olhos e tremia dos pés à cabeça. Cale imediatamente se virou para Henrietta e admitiu que, durante esse tempo, já estava com muitas saudades dela. A jovem sussurrou perguntando por que ele havia vindo até ali, mas ele lhe lembrou que havia prometido naquela noite que viria vê-la em breve. Ele disse que entrou normalmente, se apresentando, e que o guarda foi bem amigável. E Henrietta se perguntava o que havia de errado com aquele homem. Estendendo a mão para ela, ele pediu que não fizesse mais perguntas, pois parecia apenas querer vê-la muito. Cale parecia cercado por uma magia misteriosa, e como o dia estava bonito, ele a convidou educadamente para um pequeno passeio no jardim.
A heroína não teve escolha senão aceitar o convite, então colocou gentilmente sua mão na dele, forte e masculina. Mas se ficasse ali por mais tempo, seu pai poderia notá-la, então queria sair da mansão o quanto antes. A conversa com sua irmã mais nova ficou inacabada, e Henrietta decidiu deixar tudo como estava e partir em silêncio. Marta também não disse uma palavra, apenas olhou para a irmã mais velha se afastando, conduzida pelo braço por um respeitável cavalheiro de roupas escuras. Sem entender como aquilo aconteceu, Marta não queria que as coisas tivessem tomado aquele rumo. Ela até cogitou que talvez não conseguisse lidar com seu próprio ciúme. Mas sua irmã parecia não ouvir suas palavras e jamais entendeu o motivo daquele chá. Estava um dia incrivelmente agradável e ensolarado, e Henrietta não esperava de forma alguma ver o cavalheiro que a havia encantado naquela noite. Vendo o espanto da irmã, perguntou como aquele homem conhecia Lady Marta. Eles já haviam se conhecido há alguns anos, durante uma celebração, e ele confessou que a jovem dissera coisas horríveis naquela ocasião, e acabou sendo desmascarada por alguém que sabia da verdade. Por isso sua surpresa era compreensível, mas Henrietta ainda achava a reação excessiva. E esse pensamento não saía de sua cabeça. De repente, o jovem perguntou se ela acreditava nos boatos sobre o arquiduque, e havia uma nota misteriosa nessa pergunta. Por um momento, a jovem refletiu, pois tinha certeza de que o arquiduque era o vilão mais cruel do império. Mas, na verdade, no original, não havia muitas informações sobre ele. Seu passado, sua família, tudo era envolto em mistério a ponto de nem sequer ser mencionado em lugar algum. Embora, considerando que ele era um herói popular, era difícil imaginar que ele ficaria bêbado e agrediria uma mulher. Mas, se ele fez isso para alcançar seus objetivos, então poderia muito bem ser verdade. Ela suspirou, tentando esconder suas emoções. Mas Callie percebeu como seus ombros tremiam levemente. Aproximando-se dela, ele pegou cuidadosamente sua mão, seu toque era suave e confiante. A heroína refletiu por muito tempo, mas admitiu que não acreditava em fatos não confirmados, e por isso não evitava o casamento. O jovem não tirava os olhos da doce moça, e ela sentia como se ele olhasse diretamente em sua alma. Segurando sua mão com mais firmeza, Henrietta se sentiu um pouco mais leve, como se o mundo ao seu lado parecesse menos sombrio e mais brilhante. Ela não falou mais nada sobre o arquiduque, e o jovem também não a questionou, percebendo que ela claramente não queria tocar no assunto. Ela apenas admitiu que, se seu pai descobrisse que ela pretendia recusar o casamento com o arquiduque, certamente ficaria furioso mais uma vez. De repente, o jovem notou um hematoma no rosto da garota e perguntou se aquilo era o motivo de seu sofrimento. Tocando a pele macia de sua bochecha, ele esperou por uma resposta, pois havia claramente algo estranho com ela. Afinal, ele não a havia deixado no dia anterior para vê-la com um machucado no rosto no dia seguinte, e presumiu que alguém estava tratando a moça muito mal. Parecia que ela acabava de revelar uma situação familiar, e Henrietta ficou muito envergonhada, tentando se justificar dizendo que apenas caiu e se machucou. Henrietta não queria contar nada sobre seu pai cruel, e o jovem prometeu que acreditaria em suas palavras, se assim ela quisesse. Ao notar a expressão triste no rosto do jovem, a heroína se perguntou por que justamente ela havia levado aquele golpe. Mas o jovem à sua frente parecia profundamente triste. Ele disse que aquilo não podia continuar assim e que algo precisava ser feito com urgência. Mas no momento seguinte, algo inesperado aconteceu, como se surgisse do nada, uma luxuosa carruagem preta apareceu diante deles. O jovem perguntou se ela realmente achava que, depois de ver aquele hematoma, ele a deixaria continuar vivendo naquele lugar cruel, oferecendo levá-la à sua mansão. Para grande surpresa da heroína, Callie sugeriu irem imediatamente para o condado, e ela não tinha razão para recusar, já que haviam decidido se casar. Uma carruagem puxada por cavalos pretos já a esperava, mas ela estava preocupada com os problemas não resolvidos, pois nem sequer havia conseguido falar com seu pai. O jovem insistiu que seria melhor para as garotas irem com ele do que permanecerem ali, enfrentando constantemente o pai vilanesco. Mas Henrietta nem sequer havia arrumado suas coisas. De repente, a voz de Sarah foi ouvida atrás dela, e ela pediu que a senhora não se preocupasse com isso. Sarah carregava 2 malas grandes nas mãos e caminhava diretamente até Henrietta e Callie, trazendo os pertences da jovem. Durante esse tempo, Sarah cuidadosamente havia arrumado tudo para que nada fosse esquecido. Mas aquilo parecia estranho, pois a heroína só agora havia decidido sair. Recentemente, ela havia mandado a empregada buscar um bolo para o chá. Mas agora a criada trouxe 2 malas, e sua senhora não entendia o que estava acontecendo.
Com isso, todas as dúvidas sobre a bagagem foram instantaneamente resolvidas, e Henrietta não tinha mais escolha. Ao entrar na carruagem, o jovem sugeriu que partissem o quanto antes, mas a heroína hesitou um pouco antes de subir. De qualquer forma, tudo era inesperado demais para ela, já que o primeiro encontro deles havia sido apenas no dia anterior. Hoje, ele já estava pronto para levá-la, bastava que ela entrasse na carruagem, e eles partiriam para o condado. De repente, um pensamento passou pela mente de Henrietta: se aquele encontro não tivesse sido o primeiro, então ela estava muito enganada. Parada em frente à carruagem, ela perguntou se eles já haviam se encontrado antes da celebração de ontem, pois tudo parecia estranho demais. Kali prometeu que, se ela concordasse em ficar com ele, aos poucos descobriria toda a verdade. Primeiro, precisava apenas ir com ele, pois ele garantia que a jovem precisava dele tanto quanto ele precisava de sua presença. Ele pegou sua mão e se aproximou, insistindo que ela deveria estar com ele, e que no futuro tudo faria sentido. Henrietta entrou na carruagem docilmente, e eles partiram para o condado. A jovem se sentia exausta. Kali se inclinou levemente em sua direção, oferecendo seu ombro como apoio. Ele a abraçou com um braço, como se quisesse protegê-la de todo o mundo. Mas eles não estavam sozinhos na carruagem. Havia outra garota, que perguntou o que o conde estava pensando ao levá-la junto. Era a criada Sarah, que ele nem sequer conhecia. E agora ela estava sentada na carruagem, de frente para Kali e a jovem, indo com eles para o condado. A própria Henrietta quis levar uma criada com ela. E parecia que Sarah também não queria deixar Henrietta ir sozinha para um lugar desconhecido. Sarah seguiu porque achava que seria melhor para a senhorita ir para qualquer lugar do que continuar no ducado, mas ela não confiava nem um pouco no jovem. Ela sabia muito bem que aquele homem estava enganando Lady Henrietta para forçá-la a se casar com ele, e Sarah sabia perfeitamente que era o próprio arquiduque Cronyard quem estava à sua frente. Um sorriso malicioso surgiu no rosto dele, e ele perguntou se agora estavam ambos se enganando mutuamente. Afinal, ele não achava que uma bruxa procurada por todo o império tinha o direito de dizer tal coisa a um cavalheiro honrado. Sarah levantou-se surpresa e perguntou como o jovem havia descoberto tudo, e ele pediu que ela ficasse em silêncio para que a dama não acordasse e ouvisse a conversa deles. Agora o segredo de Sarah havia sido revelado, e o arquiduque sabia absolutamente tudo sobre ela, e até mais. Cronyard sabia porque Sarah estava nervosa e preocupada, mas tinha certeza de que não havia motivo para isso e prometeu que não colocaria um dedo em Lady Henrietta. Acontece que a jovem Henrietta era a única garota capaz de salvar o arquiduque, e ela ainda tinha muitos segredos a descobrir. Aquilo não era apenas uma viagem, era um passo rumo ao desconhecido, uma nova vida. E apenas algumas horas depois, o jovem recebeu Lady Henrietta em sua casa. Assim que a jovem entrou no palácio, percebeu imediatamente o quão rico aquele homem era e mal pôde acreditar em seus olhos. As mansões do conde eram tão luxuosas que até pavões vivos caminhavam pela propriedade. Um assistente se aproximou imediatamente e trouxe notícias sobre o recente extermínio de um monstro, e havia novas informações. Sarah pediu permissão à senhora para se ausentar por um tempo e precisava dar uma olhada ao redor. Até agora, Henrietta não conseguia entender como Sarah sabia que Kali iria buscá-la, já que ela apareceu com as malas assim que a carruagem chegou. Embora a dama presumisse que Sarah observava discretamente o tempo todo, desta vez a jovem decidiu não responder à pergunta da senhora. Algumas horas antes, no ducado de Winter, antes de Henrietta e Sarah partirem, uma criada suspeitou que havia algo errado. Ela comentou que a senhora não estava no quarto havia muito tempo, e o conde, que havia chegado à casa dela, ouviu que ela estava tomando chá no jardim com a irmã. O jovem imediatamente foi ao jardim, e o assistente não acreditava que o cavalheiro realmente pretendia levar Madame Henrietta embora naquele dia. Ele já havia recebido permissão do Duque de Winter com antecedência e não via motivo para não fazê-lo naquele instante. Sarah, que estava perto do Duque e de seu assistente, ouviu toda a conversa, e por isso arrumou as malas imediatamente. Ao chegar na nova casa, Sarah confessou à senhora que tinha um desejo e queria compartilhá-lo. Mas primeiro, pediu que a jovem não ficasse com raiva dela sob nenhuma circunstância, pois tudo o que ela havia feito era para o bem. Henrietta não entendia por que deveria se irritar com a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Sarah apenas pediu que não ficasse zangada, caso algo acontecesse, se ela mentisse ou escondesse algo muito importante da senhora. Ao ouvir isso, Henrietta imaginou que Sarah temia que a revelação de que ela era uma bruxa de verdade pudesse vir à tona. A senhora olhou para sua criada com olhos sinceros, realmente querendo saber o que Sarah tinha a dizer. Mas nesse momento, Kyle apareceu e pediu desculpas por tê-la feito esperar.
Elas nunca conseguiram terminar aquela conversa, e a senhora decidiu que perguntaria tudo a Sarah depois. Um pouco mais tarde, Sarah estava com muito medo de que sua senhora a acusasse de mentir, e já imaginava as lágrimas nos olhos da moça assim que soubesse toda a verdade. Era hora do jantar, e Callie se sentou à mesa de jantar com a nova habitante do condado, enquanto a jovem comia a deliciosa refeição com apetite. Ela saboreava a comida com calma e, naquele momento, decidiu perguntar a Kylie o que a estava incomodando. A heroína não via motivo para esconder suas dúvidas e perguntou o verdadeiro motivo pelo qual ele aceitou seu pedido de casamento. Afinal, parecia muito estranho alguém concordar com um casamento de fachada tão facilmente após um primeiro encontro, e isso a deixava desconfiada. Ela também perguntou o que ele quis dizer quando, antes de partirem, havia admitido que realmente precisava dela. Henria queria respostas para se sentir menos tensa naquele condado, onde agora teria que viver. De repente, ele se sentou ao lado da dama, mas naquele instante, Henria ficou assustada porque o jovem estava perto demais. Segurando sua mão com voz suave, ele pediu que a moça o perdoasse pelo que estava prestes a fazer. Desabotoando sua camisa, colocou a mão da jovem sobre seu peito, algo que ela não esperava, pois havia acabado de chegar à casa dele. Ela ficou extremamente desconfortável, tudo era repentino demais, e Henria sentia-se muito envergonhada e nervosa diante daquele cavalheiro. Assim que tocou o peito dele, percebeu imediatamente que havia algo errado, ela não sentia absolutamente nada na região do coração. Com um sorriso frio no rosto, o jovem admitiu que não tinha coração, e Henria certamente percebeu isso ao tocá-lo. Por causa de uma terrível maldição, o jovem não possuía batimentos cardíacos, pois não tinha um coração no peito como as pessoas normais. Quando Henria ouviu sobre a maldição, ela não conseguiu acreditar de imediato, parecia simplesmente loucura. E agora, o jovem que ela havia conhecido há tão pouco tempo surgia diante dela com uma imagem completamente diferente, a de um cavalheiro amaldiçoado. Seu corpo sem coração não era diferente de um cadáver ambulante. E agora, ele o forçava a se mover todos os dias, preenchendo-se com poder mágico. Ele perguntou à garota se ela se lembrava de que já haviam se encontrado antes, e Henria supôs que ele estava falando justamente sobre aquela recepção para a qual ela foi pela primeira vez após renascer. Foi no baile da família Marlet, e naquele dia, o jovem observou de longe a dama que chamou sua atenção de imediato. Naquele dia em comum, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes, e tudo aconteceu quando ele olhou para a jovem de cabelos cor-de-rosa. Naquele instante, sentiu como se o coração, que ele não possuía, começasse a bater furiosamente, e foi a primeira vez que experimentou essa sensação. O jovem não tinha dúvidas de que tudo aquilo aconteceu graças à misteriosa desconhecida, a quem ele mal havia conseguido lançar um olhar. Naquele momento, ele percebeu que Henria era a única garota capaz de revelar a verdade sobre sua terrível maldição. Henria queria saber o que aconteceria com ela no futuro, caso não conseguisse quebrar a terrível maldição. Pelo olhar astuto do jovem, ficou claro que ele já havia traçado um plano há muito tempo, e a garota era uma parte muito importante dele. Ele precisava apenas de um ano para lidar com a maldição que o transformará num morto-vivo. Se Henria não conseguisse desfazer a maldição dentro desse período, o jovem só teria uma saída, ele simplesmente morreria, e aquela seria a sua história final. Ele jamais poderia renascer ou se tornar uma pessoa comum. Após o jantar, a jovem foi descansar, mas sua cabeça estava cheia de pensamentos sombrios e das palavras sobre a maldição iminente. Ela nunca imaginou que acabaria envolvida numa história tão sinistra, onde sua vontade própria seria completamente inútil, pois agora se via presa pelas correntes do arquiduque. O corpo do jovem já havia chegado ao limite e ele não seria mais capaz de movê-lo com magia. Restava-lhe apenas um ano de vida. Até então, a dama não sabia que o jovem era o próprio arquiduque. Mas agora sabia que, através dele, a morte inevitável a esperava. Saltando da cama, ela percebeu que não podia permitir que isso acontecesse de forma alguma, pois então seu destino estaria selado. A heroína havia acabado de conseguir um novo marido. E se Callie morresse, seu pai certamente a mandaria de volta para o cruel arquiduque, onde a morte a aguardaria. Mesmo que tentasse ignorar isso, a heroína sabia que com certeza poderia ajudar o jovem mestre. Era estranho, mas por alguma razão, aquele jovem lhe era incrivelmente familiar, mesmo que se conhecessem há poucos dias, e ela não queria deixá-lo com aquela maldição, pois apenas ela poderia salvá-lo. Se ela não concordasse em ajudá-lo, aquele homem enfrentaria uma morte certa. E, por algum motivo, Henria se sentia responsável. Após a conversa, ela pensou por muito tempo se realmente seria capaz de ajudá-lo.
E se a maldição estivesse relacionada à magia, ela mal tinha poder mágico restante. Por isso, a heroína não conseguia entender o que poderia fazer para salvar o jovem mestre da morte. De repente, ela se lembrou que, na história original, Enria sempre estava acompanhada de uma criatura mágica que assumia a forma de um gato chamado Vermon. Em uma propriedade onde ninguém entendia Andrea, Vermon era o único que ela podia chamar de verdadeiro amigo. Segundo a história original, uma criatura mágica só pode retornar ao mundo demoníaco se o contrato com o dono for rompido ou se o dono morrer. Sua magia agora estava muito enfraquecida, mas a heroína ainda estava viva, e não se lembrava de ter quebrado o contrato. Isso significava que Vermon provavelmente ainda estava em algum lugar na mansão do Duque. E, como a criatura mágica era um verdadeiro demônio, quebrar a maldição seria uma tarefa trivial. Assim, Enria decidiu primeiro encontrar uma carruagem para voltar ao ducado e procurar o demônio mágico. Ela saiu do quarto e seguiu para a saída, mas o assistente do mestre apareceu em seu caminho. Esse homem sempre ajudou o jovem desde o início, sendo um fiel servo de Kali. Ao se aproximar dele, o jovem perguntou se algo havia acontecido com a senhora e se ela precisava de ajuda. A heroína respondeu que havia deixado algo muito importante em casa e que precisava voltar ao ducado para buscá-lo. O conde estava em campanha naquele momento, e o assistente informou que, se ele descobrisse o desaparecimento da senhora, isso significaria a morte certa para ele, por isso, ele não poderia deixá-la ir. Henri admitiu que não havia outro jeito, pois realmente era algo muito importante, e ela gostaria de recuperá-lo o quanto antes. O jovem então se ofereceu para ir junto, já que aquilo era tão importante, e a ajuda de Meloy se mostrou mais útil do que nunca. A jovem jamais imaginaria que voltaria ao ducado no dia seguinte à sua fuga, e o assistente disse que a senhora era obrigada a retornar antes do pôr do sol. Assim que as criadas viram que a senhora havia retornado, decidiram se esconder o mais rápido possível e correram imediatamente para o ducado. Henria também não queria encontrar com as criadas, que sempre a atrapalhavam e a insultavam sempre que tinham oportunidade. Mesmo que a dama tivesse simplesmente desaparecido junto com Kali, a atmosfera na mansão não havia mudado em nada, e Marta provavelmente já havia contado tudo. Portanto, a dama sabia que sua partida dificilmente teria deixado alguém triste, pelo contrário, todos pareciam muito felizes com seu desaparecimento. Ela também supunha que seu pai estaria furioso. Mas quando olhou pela janela e viu o homem, percebeu que ele estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Será que era verdade que ninguém se importava com o que aconteceria com ela no futuro? Ela queria permanecer despercebida e ficou observando as criadas, que estavam ao lado de um gato branco que nunca havia estado no ducado antes. Começaram a vê-lo com frequência por ali, e a dama quis acariciar o gatinho fofo que ronronava ao sol. Mas o gato branco e peludo, assim que percebeu que queriam tocá-lo, imediatamente arranhou a mão da criada e rosnou furiosamente para ela. Henria suspeitou que aquilo podia ser Vermon, e não conseguia acreditar que o havia encontrado tão facilmente. Aquele gato branco não podia ser ignorado de forma alguma, e a heroína imediatamente começou a segui-lo quando ele entrou na casa. Assim que Henria foi atrás dele, o gato se virou como se soubesse que estava sendo observado. Ele correu direto para um dos quartos, e a heroína correu atrás, gritando para que ele a esperasse. Por algum motivo, o bichinho peludo foi direto a um cômodo específico, como se estivesse chamando Lady Henria para segui-lo. Era um quarto que estava abandonado há muito tempo, e todos diziam que já haviam visto fantasmas ali, pois era o quarto da falecida duquesa. Isso significava que o quarto pertencera à mãe de Henria, e ela nunca havia ido lá. Após sua morte, visitar aquele cômodo se tornará estritamente proibido. O quarto também não era limpo pelas criadas e havia bastante poeira. Quando a dama entrou, viu coisas estranhas. Pareciam ser instrumentos para experimentos mágicos. Na mesa, havia muitos livros sobre os fundamentos da teletransporte, a arte da magia de invocação e também um livro sobre poções. E foi só então que Henria descobriu que sua falecida mãe, a duquesa, também era uma verdadeira maga e possuía vasto conhecimento mágico. Ela entendeu por que Henria, que originalmente era apenas uma personagem secundária, tinha talento para magia, ela herdara o poder mágico da mãe. Enquanto examinava com interesse os livros sobre magia, o gato branco e peludo a observava o tempo todo. Sentado sobre uma prateleira de livros, de repente ele tocou um deles com a pata, e o livro caiu direto da prateleira mais alta. Antes que a heroína pudesse avisar que o livro ia cair, ele caiu direto em sua cabeça. A dama caiu sentada no chão de surpresa, pois o livro acertou sua testa, ela certamente não esperava isso do bichinho peludo.
Assim que olhou para o livro, percebeu que não foi por acaso que o gato havia derrubado justamente aquele caderno da prateleira mais alta. Na capa de couro, lia-se, Diário de Montour. E não era coincidência que aquele livro devesse cair nas mãos de Henrietta justamente naquele momento. O misterioso gato branco havia derrubado aquele livro de propósito, e a heroína precisava descobrir muitos segredos que sua mãe havia escondido. Agora, o gato não tentou fugir, mas parou bem na frente da heroína, olhando fixamente em seus olhos. Henrietta viu o gato branco olhando diretamente para ela, e ela se virou para o animal, que parecia querer lhe dizer algo. De repente, ouviu-se um barulho estranho do lado de fora da porta, provavelmente alguém estava se aproximando do cômodo ou passando por ali. Do lado de fora da porta, estavam duas criadas que comentavam que a falecida duquesa não deveria entrar naquele quarto. Mas uma delas com certeza ouviu uma voz feminina lá dentro enquanto passava, e as duas foram verificar. Não havia mais ninguém no quarto, pois a heroína havia conseguido sair a tempo e agora seguia em direção ao assistente de Callie. Segurando o precioso diário e o gato branco e peludo nos braços, a dama perguntou se estava tudo bem com o assistente. Ela conseguiu sair pela janela porque havia uma árvore crescendo ao lado, e levou o gato para fora da casa, dizendo que, para ela, ele era como família, e queria levá-lo com ela. A heroína simplesmente colocou o gato dentro da carruagem e agora precisava confirmar se aquele gato era mesmo o seu familiar. Ela decidiu tentar falar com ele e saudou o gato, que estava sentado à sua frente dentro da carruagem. Ao ouvir a voz da garota, o gato olhou para ela com grandes olhos âmbar, ele era incrivelmente fofo. No segundo seguinte, a heroína estremeceu, pois o adorável gato peludo respondeu com ousadia, perguntando por que a senhora o encarava tão intensamente. Era simplesmente inacreditável, o bichinho havia acabado de falar com voz humana. E, provavelmente, a heroína não estava enganada, aquele era mesmo o demônio. Por mais alguns minutos, ela não conseguiu dizer uma palavra, pois o gato realmente falava como uma pessoa. Ele continuava observando atentamente a reação da dama, e certamente esperava que ela ficasse muito assustada.